Fala, meu amigo! Se você chegou até aqui, é porque você está interessado em formas para rebobinar motores de ventiladores. E você está no lugar certo. Antes de apresentar a você as formas, eu quero apresentar o motivo pelo qual me fez produzir essas formas. Eu sou professor de um curso de rebobinagem de ventiladores e, à medida que o tempo passava, eu percebia que alguns dos meus alunos eles tinham dificuldades na hora de produzir ou de enrolar os seus motores, apesar de eles terem um esquema à mão e de fazerem todo o processo conforme era sugerido para que os seus motores viessem a trabalhar como devem trabalhar, ou seja, sem esquentar, sem ter aqueles problemas de quem está iniciando. Eu percebi que na maioria das vezes esses problemas não estavam relacionados ao esquema, ao fio, mas sim à qualidade das formas que eles utilizavam. Porque na maioria das vezes eles utilizavam formas que eles mesmos faziam e não tem nenhum problema em fazer suas próprias formas, contanto que elas sejam testadas e aprovadas. E na maioria das vezes eu percebi que estas formas elas eram irregulares, elas não tinham ali as características que são necessárias para que as bobinas sejam produzidas de forma que não venham causar nenhum tipo de problema no motor. Então, dentro deste contexto, visto que muitos deles, e não só eles, mas muitos que me seguem também no nosso canal do YouTube, apresentam algumas dificuldades, eu percebi que a maioria dessas dificuldades está relacionada às formas, porque na maioria das vezes se faz essas formas e elas ficam com um lado maior, um lado menor, e isso causa um tipo de anomalia no próprio motor por conta da forma que está sendo rebobinada, que está sendo enrolada. Por conta da má qualidade de uma forma, essas bobinas muitas vezes podem sair com aquele pacote de espiras um pouco maior e um outro um pouco menor, devido a irregularidades que as formas apresentam. Então isso vai dificultar também na qualidade do motor após ele ser fechado. Isso não só vai alterar o motor, como em muitas vezes vai alterar a quantidade de fio. Você vai gastar mais fios do que o que seria com uma forma bem mais modelada. E esse kit de formas que nós produzimos são formas que eu utilizo, são formas que eu já tenho trabalhado com elas há bastante tempo, são formas já aprovadas. Esse kit, pessoal, ele contém 2 pares de formas e um espaçador. Um deles é esse aqui que eu estou mostrando agora, que serve para motores de ventiladores de 3 velocidades. Qualquer motor de ventilador de 3 velocidades, você vai utilizar esse aqui. E também para ventiladores que utilizam aí passe 5. Nesse caso, os ventiladores de parede. Já este outro par aqui, ele é para ventiladores de parede que são rebobinados em passe 4 e passe 6. Essas formas também podem aí ser utilizadas para motores de máquina de lavar, porque são motores relativamente pequenos, né, que chegam aí próximos dos ventiladores de parede. E o outro componente deste kit são esses reguladores, que são para regular o tamanho das espiras. Se você pega um motorzinho menor, você regula para baixo. Você pega um motor maior, já põe as formas um pouco mais para cima, e aí você vai construindo o seu motor com toda a qualidade, sem ter aquele risco de uma sair menor ou maior, já que você pode regular tudo aqui com este kit de formas que já foram aprovadas. Lembrando, pessoal, essas formas, elas são de madeira e esses reguladores, eles são de ferro. Ele vai com uma pontinha que é para você colocar ali a pecinha do contador de giro, caso você queira aí trabalhar com o contador de giro, que é também o recomendado, né? Vou mostrar um pouco para vocês como é o funcionamento delas. Aqui está o local onde a gente coloca o ímã do contador, que vai passar ali naquele outro ali, e a partir daquele tem uma fiação que vai chegar ali nesse contador. Então,
todas as vezes que ele passa aqui, vejam que ele muda lá em cima, certo? Então, cada vez que ele for passando, ele muda. Nesse caso, o espaçador com essa pecinha aqui vai para cá, lembrando que ela não vai com o contador. Isso aqui é uma coisa que você compra posteriormente, ela vai o localzinho para você instalar. Então, você vai colocar essa bem aqui, vejam, e aí você vai ter a primeira lá. E, por exemplo, eu vou fazer agora a medida desse estator aqui. Ele tem aqui 1,4 de largura, esse estator. E aí ele vai dar mais ou menos aqui desse tamanho. Fazendo essa medida, eu vou marcar aqui, ó, fazer aqui uma média aqui nessa fiação. Após fazer a medida, a gente vai colocar a forma, ó, e vai ajustar ela do tamanho do fiozinho que a gente marcou. Eu já sei mais ou menos uma base por conta da experiência, né? Mas você que não tem a prática ainda, você vai fazendo essa medida. Nós já colocamos e agora eu vou fazer aqui a medida, ó. Tá marcada aqui, certo? No localzinho onde eu dobrei o fio para me saber se é mesmo o local exato. Vejam que lá eles se encontram, ó, bem no localzinho que eu havia dobrado dessa forma. E aí eu percebo, né, que ficou bem justo, ó, ficou ajustadinho. Então é exatamente nesse lugar aqui que nós vamos fazer esse enrolamento de bobinas. Caso eu tivesse um estator maior, como esse aqui, por exemplo, vejam que ele é um pouco maior, então eu já poderia, né, tirar aqui e regular essa forma para uma casa acima, ó. Aí eu já teria uma outra medida um pouco maior que serviria para esse aqui, certo? O mesmo padrão de medição, né, o sistema de medida aí para regulagem, você vai fazer para essa forma também, de acordo com o tamanho do estator, porque ela tem os parafusos aqui que vão também encaixar aqui, ó. E aí eu vou retirar essas daqui só para fazer uma demonstração também, né, como essa funciona exatamente do mesmo jeito, de acordo com o tamanho aí do estator que você vai precisar, né? Você vai enrolar, você vai colocar essa forma também, que nesse caso já seria para motor de ventilador de parede e também máquina de lavar, né? Motor de máquina de lavar, porque também é passe 4 e passe 6, né? E essa forma tem a forma correta também de usar, certo? Ela não pode ficar um lado aqui, né, casando com esse. Ela tem que ter sempre esse lado da cava menor casando com o lado da cava menor. Independente se essa parte aqui fique para esse lado ou não, certo? Se as formas vão inverter, mas ela sempre tem que casar a cava menor com a cava menor. Caso eu tirasse isso aqui, né, e virasse só uma dessa forma aqui, aí ficaria incorreto. Se eu precisasse virar, então eu teria que virar as duas, ó. E aí sim não tem problema, porque nesse caso elas já vão estar casando sempre o maior com o maior, sempre o menor com o menor, independente dos lados, ok? É dessa forma que nós utilizamos as formas. E agora eu já vou instalar essa outra forma aqui para nós podermos fazer aqui um motor de ventilador. Olha só, pessoal, essa forma aqui é para ventiladores de 3 velocidades e também para o ventilador de parede que a gente costuma fazer em passe 5. Ela tem 8 canais aqui e são exatamente as 4 da bobina principal e as 4 da bobina secundária. Eu ainda vou enrolar aqui
a da bobina secundária. Ela serve para ventiladores de todas as marcas, aqueles que têm 3 velocidades. E também para ventiladores de parede que a gente enrola em passe 4, como aqueles Ventisol e outros mais que também utilizam o passe 4. Mas também serve para passe 5. Olha só, eu já concluí, né, a fase de enrolar as bobinas ali. E vejam só a qualidade dessas bobinas, olha. Todas no mesmo tamanho, feitas nessa forma aqui. E uma outra vantagem, pessoal, dessa forma aqui de enrolar bobinas para motores de ventiladores de parede, é que você não precisa fazer emendas na fiação, porque se você fosse usar esse outro modelo de formas aqui, que é um tipo de forma que o pessoal usa para enrolar bobinas de ventiladores de parede, aqui você faz muitas emendas, porque esse tipo de formas, elas só conseguem fazer 2 conjuntos de bobinas de uma vez, que é uma passe 6 e uma passe 4. Já esse tipo de formas aqui, ela já consegue fazer os 4 conjuntos de uma vez só, porque ela pega aqui um passe 6, um passe 4. Depois você não precisa cortar a fiação. No caso daquela outra, você teria que cortar aqui a fiação, retirar da forma para começar de novo. Aí quando você fosse colocar dentro do estator, você precisaria emendar para colocar, né, dentro do estator. Essa daqui não, você não corta a fiação, você já começa aqui mais uma passe 6, uma passe 4. Então essa é uma das grandes vantagens dessa forma aqui. E vejam mais uma vez aí a qualidade, né, das bobinas quando elas são retiradas da forma. Isso vai facilitar muito o trabalho de vocês que estão aí começando na área, tendo uma ferramenta que já está aprovada e, como vocês podem ver aí, excelente na qualidade das bobinas. Então não deixa passar esta oportunidade, porque eu não sei até quando vai durar esse estoque. Então é isso, não deixa para depois, não espera fazer a máquina para depois comprar a forma. Você compra logo a forma e aí você já vai ter, na verdade, né, os tamanhos aqui para poder fazer a sua máquina baseada no tamanho, esse eixo aqui. Então aproveita essa oportunidade e clica aqui no botão de comprar para você colocar o seu endereço certinho e as formas chegarem aí o mais rápido possível.